Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz. Eu sou responsável pela disciplina de Literatura Brasileira 1 e hoje eu vou discorrer acerca do módulo 3, que tem por título Do Barroco para o Arcadismo. Hoje vamos estudar a unidade 1, que tem por título A Poética de Gregório de Matos. Antes de adentrar particularmente na trajetória literária do Gregório de Matos, eu vou conversar com vocês um pouquinho acerca do Barroco, pessoal. Segundo o Celso Pagnan, que é um dos nossos teóricos que vão embasar a aula de hoje, o escritor do Barroco, ele tinha uma preocupação muito grande em procurar a imagem que fosse mais inusitada e engenhosa. E ele tinha como referência cultural maior o cristianismo. Tanto é, se a gente for pensar aqui num exemplo, em se considerando a arte barroca no Brasil, a gente tem bastante lá no Nordeste aquelas representações, especificamente estou falando das esculturas, daquele artista conhecido como Aleijadinho, né? E ele trabalhou muito com esculturas, e por ele pertencer ao Barroco, a grande parte delas estava relacionada a representações de elementos do cristianismo. Então você tem aquela escultura que traz o profeta Jonas acompanhado de um peixe. Você tem a Santa Ceia, uma representação da Santa Ceia com Jesus e os seus 12 discípulos. E então, isso apenas para trazer um exemplo inicial. O Barroco trabalhava muito com o cristianismo. Se você considerar, por exemplo, as obras do pintor italiano Caravaggio, você vai perceber que muitas delas trazem representações de motivos cristãos. Então, o cristianismo está muito atrelado, bastante atrelado, ao movimento do Barroco, tá? Inclusive, o Pagnan vai nos ensinar que o movimento do Barroco era patrocinado pela Igreja Católica. Só que ele colocou a palavra patrocinado entre aspas, vocês estão vendo aí no slide, né? Porque o sentido não era que a Igreja Católica financiava, dava dinheiro para os artistas do Barroco. O sentido de patrocinado aqui é que a Igreja Católica apoiava com bastante intensidade o movimento barroco. Por quê? O interesse da Igreja Católica era que, por meio do Barroco, se recuperasse a visão teocêntrica de mundo, porque aquela visão de que Deus era o centro do mundo estava sendo suplantada pela Renascença. Então, a Igreja Católica não estava satisfeita com essa concepção, com a concepção que estava iniciando a vigorar, porque era uma concepção que colocava o homem em evidência. E para a Igreja Católica, o correto, o que seria mais interessante para ela, seria manter a visão teocêntrica do funcionamento do mundo, ok? Então, nós podemos ainda, seguindo os ensinamentos do Pagnan, estou falando do Pagnan, o professor Celso Pagnan, aproveito para dizer para vocês, tá? Que vocês têm pleno acesso ao livro desse estudioso pelo site, né, pela biblioteca digital da UFMS, tá bom? É um livro que vale a pena vocês lerem e consultarem sempre, para irem relembrando e aprendendo os conceitos relacionados ao Barroco e à literatura brasileira como um todo. Então, esse estudioso vai nos ensinar que no Brasil, né, os artistas do Barroco vão seguir os ditames, né, a linha de funcionamento do Barroco do Barroco praticado lá em Portugal. Principalmente porque os dois escritores que mais nos interessam no Barroco brasileiro, eles não são, na verdade, brasileiros, né? Na verdade, eles nasceram em Portugal. É o caso do Padre Antônio Vieira, que será estudado em outra aula, foi estudado ou será estudado em outra aula, e do Gregório de Matos, que nós estamos prestes a iniciar nossa leitura, né, acerca do trabalho dele. Então, era muito comum, né, pessoal, quando se inicia a literatura brasileira, quando se iniciam os estudos em literatura brasileira,
a gente começa a perceber que os primeiros escritores eram portugueses, né? Embora, como no caso aí do Vieira e do Gregório de Matos, eles tenham vivido a maior parte do tempo no Brasil. A informação que consta aí também nesse slide é que o Gregório de Matos teve a sua formação, a sua graduação em Portugal. A gente sabe que ele foi graduado em Direito. No Brasil, ele chegou até a exercer algumas funções relacionadas ao direito, tá? Bom, na sequência, né, uma outra explicação para que o nosso barroco inicialmente estivesse muito atrelado ao barroco português é que Portugal, né, nesse momento, né, o Brasil era uma colônia pertencente a Portugal. Então, fazia sentido, né, toda essa influência portuguesa no início da nossa literatura brasileira. Bom, o Barroco, né, no Brasil, ele teve início em 1601, com a publicação de um poemeto épico intitulado Prosopopeia. Esse poema é de autoria de Bento Teixeira, e o objetivo desse poema foi mais um objetivo político, mais um objetivo de promover elogios a uma autoridade da época, do que realmente uma produção, do que realmente produzir um texto literário, tá? Porque o Bento Teixeira, ele teve a intenção de elogiar os feitos do governador da capitania de Pernambuco. Vocês devem se lembrar dos tempos de estudo no ensino médio, que o Brasil foi inicialmente dividido em várias capitanias hereditárias. Haviam lá os donatários, né, responsáveis, cada donatário responsável por uma das capitanias, e esses administradores das capitanias eram portugueses. Então, nesse contexto, né, o Bento Teixeira querendo elogiar, querendo marcar pontos, né, fazer uma aproximação, construir uma amizade maior com o responsável pela capitania de Pernambuco, que era o senhor Jorge de Albuquerque Coelho. Então, aí, nesse contexto, ele acabou produzindo esse poema Prosopopeia. E aí o Bento Teixeira, para fazer esse poema, ele seguiu o padrão camoniano, que tinha 94 oitavas, né? Quer dizer, a palavra oitava quer dizer estrofe de 8 versos, tá? Do padrão camoniano, ele seguia os versos decassílabos. O Bento Teixeira também aproveitou o que ele aprendeu lendo Camões, no sentido de aproveitar, no sentido de levar em conta os elementos da mitologia grega. Ele também procurou fazer referências a heróis de outras epopeias, e o objetivo era criticar o uso da mitologia em favor de uma referência cristã. Então, apesar do esforço do Bento Teixeira, ler a obra de Camões, procurar seguir o padrão camoniano, ele acabou fazendo um trabalho, acabou produzindo um poema confuso, tá? É o Pagnan que está dizendo aí, que o resultado disso tudo foi um poema confuso, e que está muito distante da qualidade literária que se percebe nos Lusíadas de Camões. Apesar de tudo isso, apesar desse desastre, entre aspas, ainda assim se encontra a presença do Barroco, no sentido de que, como o Barroco trabalha com oposições, né? O Barroco trabalha com as oposições morte e vida, alegria e tristeza, luz e trevas. Então, nesse contexto de trabalhar com opostos, o Bento Teixeira, no seu poema, ele fez uma oposição entre a mitologia e os elementos cristãos. Então, é nesse ponto que a gente percebe a presença do Barroco. Vocês podem perceber quando tem uma tela do Caravaggio, depois vocês podem procurar aí na internet, o título da tela é A Morte da Virgem. Então, tem uma mulher deitada, morta, e ao redor dela uns 4 ou 5 homens. E aí vocês vão contemplando, né, a mulher morta. E aí você vê atrás dos homens uma sombra, sendo redundante aqui, né, só para reforçar, já que vocês não estão diante da tela, é bem escuro mesmo, tá? Atrás desses homens que estão em pé. A roupa que eles estão usando também está escurecida, as roupas que eles estão usando. Praticamente é tudo escuro.
A parte que tem a luz é a parte que a mulher está deitada, particularmente no seu rosto, o rosto da morta. É como se alguém abrisse uma porta, uma janela, e a luz incidisse com bastante intensidade no rosto da moça morta. Então você vai ter claramente nessa tela a percepção de que se trata de barroco, por causa da oposição luz e trevas, tá? Então vocês podem... E também, por a moça estar morta e os homens estarem ao seu redor, os homens que estão ao seu redor estão bem vivos, então você tem a oposição morte e vida. Quando vocês estiverem diante de uma tela que tem essas características, claro, escuro, luz e trevas, uma pessoa morta, uma pessoa viva, tá? Tudo isso vai te direcionar à percepção de que se trata de uma obra artística vinculada ao barroco. Ou, né, que pelo menos, se o pintor não pertencer especificamente ao barroco, ainda assim você pode dizer que o conteúdo da tela, né, sugere uma aproximação com o barroco, tá ok? E o Antônio Cândido, que é considerado um dos mais importantes críticos da literatura brasileira, vai nos dizer que o poema Prosopopeia do Bento Teixeira é um poema que o único mérito que tem é o da precedência, ou seja, a única importância que tem esse poema para o barroco é que foi o primeiro poema que vai trazer, que vai se deixar constituir pelas características do barroco. Ele tem a precedência ele tem o mérito somente o da precedência, só porque foi o primeiro, porque foi o primeiro poema no estilo barroco. Porque quanto à qualidade literária, deixa muitíssimo a desejar. Bom, Gregório de Matos, que é o objeto principal dos nossos estudos hoje, viveu de 1636 a 1696. Como eu já havia dito, né, ele viveu muitos anos na metrópole, aí no caso, metrópole quer dizer Portugal, né? Portugal metrópole, Brasil colônia. Então, ele viveu muitos anos na metrópole, onde ele se graduou em Direito, aí ele voltou para a Bahia, e na Bahia ele teve uma vida bastante irregular. Irregular no sentido de que ele se envolveu em muitos escândalos, muitas brigas, muitas polêmicas, e ele também chegou a ser preso e também passou pelo exílio na África. Apesar desses percalços na sua biografia, o Antônio Cândido vai nos ensinar que a obra poética gregoriana, né, quando eu disser agora gregoriana, é referência a Gregório de Matos, tá? Eu estou dizendo isso apenas para especificar, porque no contexto do cristianismo católico, né, existe lá o canto gregoriano e outras questões nas quais se usa a palavra gregoriano, tá? Mas só para deixar delineado que gregoriano aqui nesse contexto é referência ao Gregório de Matos, tá? Então, a obra poética gregoriana é uma das mais altas, né, da literatura brasileira. Então, por isso que ele, até hoje, né, tem sido relido. Quando eu digo relido, a gente pode considerar aí que os estudos acerca da poética dele continuam a todo vapor, tá? Essa é uma imagem representativa da aparência do escritor, e o que a gente percebe, o que o Antônio Cândido destacou, melhor dizendo, na poética de Gregório de Matos, é que ele trabalhou muito com poemas líricos, religiosos e satíricos. Os seus textos constroem um retrato da sua personalidade revolta e também constroem um retrato do Brasil seiscentista, o mais completo até então. Nele, né, na obra do Gregório, há o flagrante e expressivo até a caricatura, o ataque se elevando à denúncia, a ironia alegre, ombreando com a revolta amarga, em contraste com a transfiguração eufórica de outros autores do tempo. O Gregório de Matos, quando ele começa a trabalhar com a sátira,
nós temos um estudioso que vai dizer que ele acaba resvalando na pornografia, tá? Porque ele trabalha muito com a questão de demonstrar nos seus textos literários a obscenidade e a crueza da vida do sexo predominantes na época em que ele viveu, tá? Então, ele, por ter uma poética de denúncia, ele demonstrava, né, a iniquidade que imperava em muitas classes sociais. Ele tinha uma predileção em mostrar a corrupção que reinava entre os políticos e governantes da época. É só você lembrar do poema Epílogos, que isso vai ficar bem exemplificado. Ele também tinha um pessimismo realista diante de tudo de errado, de iníquo, de vil que estava acontecendo na época em que ele vivia. Então, por exemplo, ele manifestava em muitos de seus poemas um anticlericalismo. Esse anticlericalismo quer dizer a aversão que o Gregório tinha para com os religiosos da época, os quais pregavam a santidade, né, em seus templos, mas na sua vida particular tinha um relacionamento com prostitutas, por exemplo, tá? Isso também comparece lá no poema Epílogos. Tudo isso que eu estou mencionando. Então, e quando ele vai falar da questão da obscenidade, da vida sexual desregrada, que muitos tinham na época em que ele vivia, muitas vezes ele vai resvalar na pornografia. Esses são termos do teórico, tá? Resvalar na pornografia. Que é o sentido de descrever em tantos detalhes as questões eróticas que acaba tendo um aspecto pornográfico. Tem um verso, tem uns versos do Gregório que não dá, assim, não chega a ter a pornografia, mas ele começa já adentrando, se aproximando disso. Ele vai dizer que o amor é um embaraço de pernas e braços, tá? Isso ainda está leve, né? Entre aspas, está leve, porque ele vai adentrando muito mais nessas descrições. Então, por meio do seu eu lírico, ele fazia esse trabalho. Uma coisa que atitudes que ele não gostava e que compareciam nos seus poemas era essa questão a falta de moralidade, né, em todas as classes sociais. E a gente percebe, né, que ele tinha uma espécie de ímpeto justiceiro, tá? Ele não conseguia se conter diante da observação de tantas coisas que não estavam acontecendo da forma correta no seio social, tá bom? O Antônio Cândido também vai nos ensinar que que a obra dele era de um rebelde apaixonado. Vai mostrar a irregularidade do mundo brasileiro da época, vai mostrar uma sociedade na qual o branco brutalizava o índio e o negro, as autoridades prevaricavam, os clérigos, né, os religiosos, pecavam indiscriminadamente, e a virtude era muitas vezes uma farsa até difícil de se encenar, até de disfarçar. Uma pessoa se disfarçar como virtuosa estava sendo difícil entre aspas, de colar, né, de ser convincente, porque era tanta imoralidade, tanto erro, tanta iniquidade que estava até difícil de disfarçar. E aqui na sequência eu tenho alguns fragmentos de poemas gregorianos, vou ler para vocês, ó. Tem um aqui bem curto, O Espírito e a Carne, é o título, né? Nós lemos assim: minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu, eu já fora todo teu e tu foras toda minha. Juro-te, minha vidinha, se acaso minha quer ser, que todo me hei de acender, em ser teu amante fino, pois por ti já percotino e ando para morrer. Tá? Aqui você tem a figura da mulata sensual, que ele vai chamar, o eu lírico vai se referir à moça como mulatinha, né? E é interessante que na literatura brasileira essa figura da mulata sensual não é exclusiva da poética do Gregório de Matos. A gente também tem em romances como, por exemplo,
O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, a gente tem essa figura da mulata sensual. No caso da obra O Cortiço, é a personagem que tem por nome Rita Baiana, tá? Mas existem muitos outros textos também nos quais comparece a figura da mulata sensual. Vamos ler alguns fragmentos do poema Epílogos, que é um dos mais importantes da obra do Gregório de Matos, tá? Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. Quem a pôs neste rocrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura? Usura. Que vai pela cleresia? Simonia. E pelos membros da igreja? Inveja. Cuidei que mais se lhe punha? Unha. Sazonada caramunha, enfim que na Santa Sé o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. Tá? Então você tem, pessoal, aqui, né, a presença do eu interrogante, né, que é um eu, o próprio eu lírico faz a pergunta, né, o próprio eu do poema, que a gente chama de eu lírico ou eu poético, o próprio eu do poema faz a pergunta e o próprio eu responde. Então, em termos de classificação de teoria literária, estamos diante de um eu interrogante, tá? Apenas para deixar delineada essa questão. O poema Epílogos, pessoal, é bem longo. Esse aqui foi uma parte, assim, bem reduzida que eu selecionei aqui, só para mostrar para vocês, tá? Mas vale a pena vocês procurarem lê-lo por inteiro. Falando da poesia religiosa do Gregório de Matos, o Antônio Cândido vai nos ensinar que essa modalidade de poesia é marcada, no caso do Gregório, né, pelas tensões do pecado, enquanto o lirismo amoroso entra pela idealização petrarquiana e camoniana, por meio de uma linguagem na qual os recursos que na sátira serviam para efeitos cômicos se tornam veículos de uma comovente pesquisa da alma e do sentimento. Bom, para explicar a vocês o que está exatamente aqui sendo explanado pelo Antônio Cândido, eu preciso explicar para vocês. Como eu disse no início da aula, ele tem a vertente lírica, né? Tem os poemas líricos. Quando o Gregório de Matos vai trabalhar com poemas líricos, ele vai trabalhar com o lirismo amoroso. E aí ele sofre a influência de um poeta italiano chamado Francesco Petrarca, tá? Aí vocês viram no slide que eu coloquei entre colchetes para explicar para vocês o que o Cândido está dizendo como idealização petrarquiana. Essa palavra petrarquiana está fazendo referência ao poeta italiano Francesco Petrarca, que na sua vida, na sua biografia, né, a vida real dele mesmo, ele amava uma moça chamada Laura. E a ela, esse amor influenciou parte da sua produção literária. Também, quando fala de idealização, de lirismo amoroso e idealização, nesse slide, quando fala de idealização camoniana, o Antônio Cândido, né, nosso teórico, está fazendo uma referência de que o Gregório de Matos, em sua vertente lírica amorosa, os poemas, né, que seguem essa questão amorosa, ele se deixa influenciar pela idealização camoniana, porque o poeta Camões, aquele que escreveu os Lusíadas, né, na sua biografia, ele amava uma moça chamada Dinamene, tá? Dinamene. Era uma moça de descendência oriental. E aconteceu que o Camões e a Dinamene foram fazer uma viagem pelo mar, e até então o Camões não tinha ainda publicado os Lusíadas, tá? Ele estava só com os manuscritos lá, os papéis, né? E durante a viagem houve um naufrágio, e ele teve que escolher entre salvar os seus manuscritos de Os Lusíadas ou salvar a Dinamene. E ele acabou, né, optando por tentar salvar os seus papéis, né, as suas anotações lá, os seus rascunhos do poema Os Lusíadas, que a esta altura já estavam praticamente prontos. Ele já estava com os papéis ali, aquele calhamaço de papéis, né, aquele grande volume de papéis, porque vocês sabem que Os Lusíadas é um poema bastante longo. Só faltava ele ir na gráfica, na editora, né, mandar publicar em formato de livro, mas já estava praticamente pronto. Então ele acabou escolhendo
ele optou, né, escolheu salvar os seus manuscritos, e a Dinamene, como não tinha como salvar os dois, ele não conseguiu alcançar a Dinamene, e ela acabou sendo levada pelas águas e veio a falecer. Então, aí depois disso, Camões escreveu muitos poemas influenciados, né, lembrando da Dinamene, a saudade, esses sentimentos que vêm quando se perde alguém que se ama. E então, esses poemas sobre a Dinamene fazem parte da lírica amorosa camoniana, tá? E aí o Antônio Cândido vai mostrar para a gente que o Gregório de Matos ele sofre a influência do Petrarca e do Camões, tá bom? Nesse sentido aí. Mas a poesia religiosa aí não tem a ver com Petrarca nem com Camões, tá? Aí realmente tem a ver com uma questão biográfica do próprio Gregório de Matos, pois se diz que no final da sua vida ele se voltou se preocupou com as questões de salvação, de eternidade, de se encontrar com Deus, de obter o perdão dos pecados, enfim. É uma coisa dele, tá? E não foi influência de nenhum outro poeta. Essa vertente religiosa, ela é específica, nesse caso aqui, do próprio Gregório. Quando a gente fala que o Gregório pertenceu ao Barroco, é importante se levar em conta, além da influência do Camões, a influência que o Gregório recebeu de poetas espanhóis que eram considerados mestres do Barroco, tá? Que a gente tinha o Góngora e o Quevedo. E o Gregório de Matos sofreu a influência aí do Góngora e do Quevedo, tá bom? A gente percebe aqui o Cândido falando, né, da questão da antítese, que também é um elemento do Barroco, o jogo de palavras, tá? Tudo isso aí está no contexto do Barroco. Eu vou fazer aqui a leitura para vocês, né, de um soneto no qual se percebe a vertente religiosa no trabalho literário gregoriano. O título do poema é A Jesus Cristo Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Tá? Interessante aqui mencionar, pessoal, nesse primeiro terceto, quando ele fala de sacra história, essa sacra história aqui seria sinônimo de sagrada escritura, Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. Tanto é que está com as iniciais, né, maiúsculas. Ó, se você substituir aí como Sagrada Escritura, ficaria assim, ó, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória e prazer tão repentino vos deu, como afirmais nas Sagradas Escrituras, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória, tá? Então, esses dois últimos tercetos, né, essas duas últimas estrofes, que são ambas tercetos, a gente percebe, parece haver uma referência àquele texto da Bíblia da ovelha perdida, né? Que um pastor, aquela parábola que Jesus contou, que havia um homem tinha 100 ovelhas, né? E uma delas se perdeu. Aqui ele está falando, se uma ovelha perdida, né? Então, aí das 100 ovelhas, né, na parábola que Jesus conta, uma delas se perdeu, e aquele homem deixou as 99 num lugar seguro e foi atrás de recuperar a ovelha perdida. E quando ele conseguiu recuperar aquela única ovelha perdida, ele se alegrou muito. Ele, mesmo tendo 99 ainda guardadas, ele não queria perder a 100ª ovelha, né? Não queria perder a ovelha perdida. Então, é por isso que ele está dizendo aqui, ó, se uma única, né, a ideia é essa, né, se uma única ovelha que foi perdida e foi recuperada trouxe um prazer,
uma alegria tão intensa, né, como aparece na Bíblia Sagrada, né, como afirmais na Sacra História, ele vai dizer, eu sou o Senhor, aquela ovelha que se perdeu, né? Cobrai-a, quer dizer, me recupere, me ache, me encontre, né? Não deixe eu me perder, né? Então, a gente tem essa questão da temática religiosa e são poemas bem interessantes que seguem o estilo barroco, né? E aí, pessoal, nas referências nós temos o livro que eu mencionei para vocês, que está disponível na Biblioteca Digital, o livro do professor Celso Pagnan, e também na Biblioteca Digital nós temos o livro Literatura Brasileira, do Quinhentismo ao Romantismo. Pessoal, esse livro é excelente, viu? Eu gostei, eu cheguei a ler alguns capítulos, gostei tanto que se eu pudesse até teria a versão impressa, de tão bom que é, tão interessante que é para consultar. Felizmente nós o temos na biblioteca digital, né? E do Antônio Cândido, né, usei o livro Iniciação à Literatura Brasileira, que é muito bom também para a gente fazer essas reflexões como as que foram empregadas hoje, né, a respeito da poética do Gregório de Matos. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Desejo bons estudos. Fica aqui um grande abraço.